Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar aqui algo que eu acordei pensando muito, uma situação assim muito difícil que a gente passa muitas das vezes, porém o Senhor sempre tem a resposta, né? O Senhor colocou, o Espírito Santo de Deus colocou nessa manhã no meu coração, me fazendo refletir que Deus tem propósito em todas as coisas que Ele permite que nos acontece, né? E olha que já aconteceu muita coisa difícil na minha vida, muita coisa difícil. E quando a gente pensa assim, depois dessa, qualquer coisinha vai ser bobeira, né? Mas Ele ainda consegue estratégias, muitas das vezes tentando, né? Nos atingir, nos desestabilizar. Mas é assim, o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai nos trazer uma resposta sobre a situação. Muitas das vezes vai requerer muita paciência para esperar, para ver o que Deus tem para fazer. Então, fiquei lembrando de quando José foi assim, rejeitado, traído pelos próprios irmãos, né? Pela inveja, por causa da inveja. Coisa que é difícil mesmo, porque você não sabe muitas das vezes o coração do outro, né? A gente não conhece o coração da outra pessoa. E a inveja, ela é algo que ela é danosa, né? Traz um dano, traz um prejuízo. Muitas das vezes a pessoa quer te derrubar, quer te atingir de qualquer maneira. E assim foi na vida de José, os irmãos dele. A intenção era até matar, mas acabaram não matando, mas colocaram ele num poço, depois foi vendido como escravo e dali ele foi para a casa de Potifar. Aí já passou aquela fase. Ele estava na casa de Potifar, estava sendo, né? Estava até tudo tranquilo. Mas, lá vem outra. A mulher de Potifar ter uma má intenção e causar, né? Uma situação que José também teve que fugir da casa de Potifar e ali ele acabou sendo até preso. E foi José lá para a prisão, né? Então, por causa de calúnia, e José ficou na prisão. E ele tendo que ter muita paciência e esperança de que só Deus pode ajudar, porque muitas das vezes a gente olha assim para um lado, olha para o outro, não tem saída, não tem solução, e só nos resta olhar para o alto, para Deus. Ele é a nossa saída, Ele é a nossa solução. Então, tem que esperar o tempo de Deus, o propósito que Deus tem com permitir toda essa situação. Porque algum propósito Deus tem. Então, assim, o Espírito Santo de Deus está palestrando comigo e eu agradeço muito a Deus na certeza de que Ele está no controle de tudo. Ele tem a saída, Ele tem a solução. A minha esperança está depositada no Senhor para trazer essa solução, para olhar por mim e fazer algo que só Ele pode fazer. Só Ele pode esclarecer as circunstâncias, revelar as intenções dos corações. Só Ele pode, né, trazer a verdade. Porque muitas das vezes, eu ouvi essa palavra ontem, o inimigo usa de calúnia, mentira, para tentar nos atingir. Ele tenta, mas esquece que quando a gente já não vive mais só, a gente tem Deus. Ele só tenta,
mas ele não vai conseguir. Porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da nossa luta, na hora da nossa angústia, na nossa necessidade. E assim Deus tem tratado comigo, fortalecido meu coração. Então, esse louvor de gratidão por todo o cuidado que Deus tem, eu já estou louvando. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Eu posso não ser especial para muita gente que eu sei que não tem a palavra de Deus no coração, a presença do Espírito Santo de Deus na vida. Eu posso até não ter valor para essas pessoas, mas para as pessoas que têm a presença do Senhor, que sabe discernir o que é a verdade, o que é a mentira, para as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, aí sim, é difícil enganar. É difícil, mas muito engana. Mas Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Por isso que eu falo, Ele é o meu socorro bem presente. E essa semana eu fui para a igreja, Deus falou para mim, não foi nem usando a pregação, nem nenhuma oportunidade. Quando eu abri a minha Bíblia, que tudo que a gente tem que temer é a Ele. É a Deus que a gente tem que temer. Então, para eu prejudicar alguém, eu sei que eu posso estar fazendo pior comigo, lidando com vingança, lidando com revide, com má intenção, com querer prejudicar. Eu posso não estar temendo ao Senhor e me prejudicando diante da presença de Deus. Então, é isso aí, o final de tudo é que a gente deve temer somente a Deus. E quando eu penso assim, sobre toda a situação, eu já entro no, meu Deus, guarda o meu coração, até para eu não querer revidar, até para eu não querer mais nem responder. Às vezes eu só quero me justificar, tentando convencer a pessoa que ela está enganada, fazendo uma má interpretação. Mas tudo bem, tem gente que não adianta, não vai querer ouvir, não vai querer te ouvir. E tá tudo bem, porque Deus que está contemplando toda a situação, conhece os nossos corações, conhece a intenção do coração de qualquer pessoa. Então é onde eu fico assim, Senhor, som do meu coração. Se algo mal tiver no meu coração, Senhor, já me mostra ali para eu buscar do teu perdão, buscar a transformação. Porque a gente assim, todo dia a gente tem que realmente se colocar diante do Senhor. A gente não é perfeito, a gente tem que estar buscando transformação, aperfeiçoamento, santidade. É uma luta diária. Mas também isso é a gente com Deus. Porque a própria palavra fala, não julgueis para que não sejais julgado. E muitas das vezes assim, as pessoas cobram de você não julgar, mas já te julgando. Cobram de você ser, eles não sendo. E assim, então é algo que a gente tem que se colocar, é com o Espírito Santo de Deus, é com Deus, é se colocando em humilhação e dependência total de Deus, porque tudo que Deus permite, Ele tem um propósito. Muitas das vezes esse propósito não é só sobre nós, mas se acontece conosco, algo Deus está fazendo ali conosco. Mas tem a ver com outras pessoas, que no caso dos irmãos de José, eles falaram mentira para o pai, que José tinha sido morto através de um animal. Mentiram, dissimularam,
falaram um monte de coisa e depois a verdade veio. Eles não tiveram como fugir da verdade. Eles não tiveram. Chegou, passaram-se anos, mas a verdade veio. Então, é isso que tranquiliza o meu coração. É isso que me faz eu viver com gratidão. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele vai se levantar ao favor de todo aquele que nele busca e que dele depende. Então é só até aqui. Eu estou muito grata a Deus, ao Espírito Santo, de me comover, de fazer esse vídeo, que eu possa até compartilhar ou não compartilhar, guardar ele para mim, para eu lembrar desse dia, desse momento e das circunstâncias que me fizeram gravar esse vídeo. Então, eu desejo paz de Deus na minha vida e na vida de cada um, que se alguém receber esse vídeo, vai saber que eu desejo a paz do Senhor também para o seu coração. Fiquem com Deus.